Hello guys, what's up? Richard here. Estamos aqui, pessoal, para mais uma aula, nossa aula número 21 do nosso material. Estamos chegando no fim desse material que nós estamos utilizando, pessoal. Sem mais delongas, vamos lá, por favor. Deixe seu gostei, pessoal, se vocês estiverem gostando. Por gentileza, se inscreva no canal e vamos continuar com a nossa aula de inglês. Então, pessoal, continuando aqui com nossos objects, nós estamos aprendendo vários, né? Já aprendemos vários objetos durante a aula. Objects. Então vamos lá. Thought. Thought. Então essa palavra aqui, thought, nesse sentido aqui, significa pensamento, pessoal. Pensamento. Então essa palavra aqui, thought, é o passado também do verbo to think, né, pessoal? Então, to think, thought, thought. To think, thought, thought. Então, esse também é o passado do verbo to think, né? Verbo, né? Pensar, pensou, e aqui no caso do particípio pensado, né? Mas no caso daqui, thought também é pensamento, adjetivo, desculpa, adjetivo não, substantivo. Tá bom? Vamos continuar aqui. Letter, letter. Aqui, pessoal, a gente já tinha visto nas aulas passadas letter, né, no sentido de carta, mas letter também é letra. Aqui, ó, tá vendo uma letra C? C, né? Letra C, letter, também é letra. Aqui, humor, humor, humor é humor, humor. Então, que nem falam sense of humor. You have a grand sense of humor. Você tem um grande senso de humor. Próximo aqui, justice. Justice, justiça. Vamos descer aqui, vamos pro lado direito primeiro. Amusement park. Amusement park. Então, aqui é parque de diversão, tá, pessoal? Amusement park, tá? Próximo aqui, closet, closet. Então, closet, né, pessoal? É o closet aqui do Brasil mesmo, né? Aquele local, na casa específico, onde colocam as roupas, né? Pessoal, uma curiosidade aqui, que guarda-roupa é wardrobe, tá? Wardrobe é guarda-roupa, tá bom? E no caso closet, é closet mesmo, naquelas casas mais luxuosas, né, que possuem aquele local específico, mas guarda-roupa é o wardrobe. Próximo aqui, napkin, napkin, napkin é guardanapo. Hat, hat, hat é chapéu, tá? Nós temos hat, chapéu, e tem cap, cap que é boné, tá bom, pessoal? Cap, cap, boné. Tá bom? Continuando aqui, nós temos concert. Concert. Então, concert, pessoal, é o show da gente, né, que a gente fala aqui no Brasil, show. Então, por exemplo, show de sertanejo, show de rock, show é chamado de concert lá, tá bom? Então, concert é show. Stadium. Stadium é estádio. Stadium. Reporter. Reporter. Reporter, repórter. Vamos para o lado direito aqui. Nós temos gift e também tem present. Gift or present, né? Os dois significam presente, tá bom? Pode ser utilizado gift ou present. Próximo aqui, kiss. Kiss. Kiss, né? É a palavra beijo, né? Aqui no caso está no sentido da palavra, do substantivo, beijo. E to kiss, né? Se colocar to kiss, aí é o verbo beijar, né? Kiss. Nós temos aqui marriage. Marriage. Marriage é o casamento, é o ato, né? É o ato de casar, marriage. Inclusive, pessoal, para dizer casado, a gente viu na aula passada com o verbo to get, né? Que é to get married. To get married é se casar, tá bom? To get married. Próximo aqui nós temos interview. Interview, ou muitas vezes eles também falam interview. Interview, eles cortam esse T e falam interview. É entrevista. Story. Story. Story é história ou um conto, né? Nós temos history. History. History, história mesmo. Também é uma matéria, né? Aquela matéria escolar. History. Aqui nós temos wedding. Wedding. Wedding é a festa de casamento, é o evento do casamento. Tá bom, pessoal? Aqui é a festa mesmo, digando o ato mesmo, a cerimônia, wedding. Esse é o ato mesmo, o evento. E aqui nós temos bride.
bride, que é noiva, tá? E nós temos bridegroom, bridegroom ou somente groom, que é o noivo, tá bom, pessoal? Muitas vezes só falam groom, bride and groom, tá bom? Perfeito? Reparem, pessoal, que, por exemplo, bride and groom é no dia do casamento, tá bom? No dia que quando eles noivaram, né, pessoal? No caso, quando eles noivaram, eles são chamados de fiancé e fiancée, tá bom? Fiancé e fiancée, quando eles, né, eles get engaged. Então, to get engaged é noivar, tá bom? Isso aqui é o noivar. E to get marriage é se casar, né? Se casar. Então, no momento que eles noivam, né? Eles get engaged, no caso, eles viram fiancé, que é noivo, né? Noivo. E fiancé, com dois es aqui, é noiva, né? Noiva. E fiancé é noivo. Essa é uma palavra que foi importada da França, né? Uma palavra em inglês que foi importada da França. Então, fiancé e fiancé são no momento que eles se noivam, né? Ficam noivos. Mas no dia do casamento, eles viram a mulher vira bride e o noivo vira groom. Tá bom, pessoal? No dia do casamento, bride and groom. Antes disso, quando eles viraram noivos, eles são fiancés. Tá bom, pessoal? Continuando aqui, nós temos electricity, eletricidade. Descendo aqui, nós temos aqui soup. Soup é sopa, soup. Olha a pronúncia, tá bom, pessoal? Soup, sopa. Porque agora a gente vai ver sabonete, ó, que a escrita é parecida e a pronúncia também, ó, mas só que isso aqui é soap, ó, soap, sabonete, soup, sopa, soap, sabonete, soup, sopa. Aqui do lado direito nós temos ring, anel. Nós temos aqui vows são os votos, né, os votos de casamento que são feitos durante a cerimônia. Tá bom, pessoal? Agora vamos continuar para os verbs. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui com os verbs. Primeiro verbo, to tell. O verbo to tell ele é irregular. O passado dele é told. E o particípio também é told. Tá bom, pessoal? To tell, told. Ele significa, né, contar ou narrar. Então, vamos ver algumas frases aqui. I'm gonna tell you about it. Então, eu vou contar para você sobre isso. He told us his story. Então, ele contou a história dele para nós. He told us his story. Ele contou a história dele para nós. Próximo aqui, to participate. O verbo to participate é o verbo regular, né? Termina com ed. Passado, participated. Então, he didn't participate in the meeting. Ele não participou da reunião. We participated. Nós participamos, né, no passado. Próximo verbo aqui, to sign. Tá? O verbo to sign é o verbo assinar. Ele é um verbo regular, termina com ed. O passado é signed. Tá bom, pessoal? Aqui faltou no material, faltou um E aqui, mas acredito que ele fez assim para poder mostrar a pronúncia, né? Signed. Tá? Então é to sign, assinar. Passado, signed. Então tem um E aqui, termina com ed. Então vamos ver as frases. I didn't sign the document. Eu não assinei o documento. Did you sign your name? Você assinou o seu nome? Próximo verbo aqui, o verbo to borrow. O verbo to borrow também é verbo regular. To borrow fica borrowed. Tá? Aqui tem um E também, tá, pessoal? To borrow, borrowed. Ele é verbo regular. Usando também aquele site lá que eu indiquei, pessoal, para poder estar consultando todos os verbos, tá? Então, ele é o verbo pedir emprestado, tá, pessoal? Ele não é o verbo emprestar. O verbo emprestar a gente vai ver em seguida. Ele é o verbo pedir emprestado, tá? Então, a gente pede emprestado from
né? From, de alguém. Então, to borrow from, pedir emprestado de alguém. Então, uso from. Vamos ver aqui as frases. Can I borrow your bike? Can I borrow your bike? Então, eu posso pegar emprestado sua bicicleta? Posso pegar emprestado? Próximo. Olha aqui, ó, mostrando com o ED, ó, regular mesmo. He borrowed Jenny's hat. He borrowed Jenny's hat. He borrowed Jenny's hat. Então, ele pegou emprestado o chapéu, né, da Jane. Perfeito, aqui posse, né, pessoal? Lembrando do que a gente aprendeu das últimas aulas. Agora vamos ver o verbo to lend. Verbo to lend. O verbo to lend é o verbo emprestar, pessoal. Então, aqui a gente pede emprestado, né? A gente pega emprestado. Aqui, nós somos a pessoa que empresta, tá? Então, por isso que é emprestar para. Então, é to lend to. Tá? Então, é to borrow from, né? Pegar emprestado de, to borrow from. E emprestar para, to lend to. O verbo to lend, ele é irregular, tá bom? Irregular. O passado dele é lent. Então, é to lend, lent, e o particípio também é lent, tá? To lend, lent, lent. Vamos ver a frase. The bank wouldn't lend me more money. The bank wouldn't lend me more money. Então, o banco não emprestaria para mim mais dinheiro. Ou o banco não me prestaria mais dinheiro, tá bom? The bank wouldn't lend me more money. Próximo aqui. I lent my suit to him. I lent my suit to him. Então, eu emprestei meu terno para ele. Eu emprestei meu traje para ele. Tá bom, pessoal? Próximo aqui, agora o verbo to dirty. To dirty. Então, dirty a gente já viu que é o adjetivo de sujo, né? Mas agora, como verbo, ó, quando eu coloco o to na frente do dirty, ele vira o verbo. To dirty é o verbo sujar. Ele é o verbo também regular, tá, pessoal? Então, é to dirty. Aí, troca esse y pro ed. To dirty, dirtied, dirtied, tá? Desculpa, não é pro ed não, é pro ied. Dirty, dirtied. Tá bom, pessoal? To dirty, dirtied, dirtied. Tá bom? Então vamos ver aqui. She dirtied my new floor. She dirtied my new floor. Então ela sujou meu novo chão, meu novo piso. Então floor pode ser chão, floor também pode ser piso, tá bom, pessoal? Então nesse sentido de sujar, no contexto, né, como a gente fala, né, de contexto é muito importante. Então aqui ela sujou o meu novo piso. Então vamos lá. I didn't dirty your car. I didn't dirty your car. Então eu não sujei o seu carro. Perfeito, pessoal? Vamos aqui o verbo to clean. O verbo to clean, ele é regular, passado, cleaned e cleaned. Só colocar o ed aqui. O verbo limpar. Repare, pessoal, que muitas vezes para falar limpar, eles usam um phrasal verb to clean up. To clean up, tá? A gente pode falar também só clean, mas os americanos, principalmente, eles usam bastante o phrasal verb clean up para dizer limpar, tá bom? Vamos ver a frase. Did you clean your room? Did you clean your room? Você limpou o seu quarto? Did you clean your room? Próximo aqui. I have to clean the kitchen. I have to clean the kitchen. Então, eu tenho que limpar a cozinha. Perfeito? Agora a gente vai ver mais qualifiers. Qualifiers, que são os qualificadores. Vamos ver aqui de posição, né? Behind. Behind. Behind significa atrás de. Inside. Inside. Dentro. Outside. Se inside é dentro. Outside, fora. Agora aqui, né? Como está roxo, são adjetivos. Dirty, sujo. Clean, limpo. Wrong, errado. Right, certo. Healthy, saudável. Wise, sábio. Nós temos aqui do lado direito algumas palavras. Ó. Sun, sol. Shade, sombra. E shadow. Shadow também é sombra, tá bom, pessoal? Shade e nós temos shadow, tá bom? Próximo aqui nós temos sunny, ensolarado. Shady, escuro, sombrio. Bright, claro, brilhoso. Nós temos aqui against, against, que significa contra. Full, que é cheio. E empty, que é vazio. Tá bom, pessoal? Então, esses são os qualifiers de hoje. Vamos continuar aqui com a aula. Vamos ver agora os expressions. Agora, pessoal, a gente vai ver o one. One. O one, pessoal, a gente já viu, né, no numeral que o one também significa um, né? É um numeral. Só que o one, ele tem um outro significado que é o que a gente vai ver agora, pessoal. Ele pode ser um tal,
um certo um. Como assim? Vamos olhar aqui no material. Vamos pensar aqui nessa frase aqui, ó. This one. Então, vocês poderiam pensar, este um. Não, então não é este um. Então, vamos pensar assim. Eu quero perguntar para vocês o que vocês querem. Que carro vocês querem? O on, ele vai substituir justamente essa palavra, pessoal. Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês, which car do you want? Which car do you want? Então, que carro você quer? Which car do you want? Então, eu estou perguntando sobre o carro, né? Aí você vai responder, this one. This one. Então, quer dizer, este carro. Então, o one, ele vai substituir o substantivo, a palavra que foi mencionada, para você não ter que repetir, né? Então, por exemplo, which car do you want? This car. Este carro. Poderia falar? Poderia. Vai ficar bem claro no contexto, mas o on também é utilizado nesse sentido, para você dizer uma palavra que já foi mencionada. Parecido com it, né? Lembra que a gente viu lá no passado que o it, só que o it, naquele sentido, né, que a gente viu, ele é um pronome objeto, naquele caso, né? Então, por exemplo, do you like apples? Do you like apple? Por exemplo, do you like an apple? Você gosta de uma maçã? Aí eu falo, yes, I like it. Então, depois do verbo tem que vir o pronome objeto. Eu gosto, mas você gosta do quê? I like it. Eu gosto da maçã, né? Se it está representando aquela maçã que foi mencionada. O on é bem parecido, só que ele é mais para referenciar, só para referenciar o que foi mencionado. Por isso que muitas vezes é adicionado this ou that, this one, este aqui, este carro, that one, entendeu? Para poder referenciar. Então, what car do you want? Que carro você quer? É o this one, este aqui, este carro. Ou, se tiver um carro longe, né? That one, aquele lá, aquele me referindo ao carro, tá? Próximo aqui. Vamos pensar assim que eu já mencionei para vocês. Vamos pensar. Tem várias. Vou usar a palavra maçã mesmo. Tem várias maçãs assim na mesa, todas vermelhas, bem suculentas, vermelhinhas. Aí eu falo assim: There are a lot of apples on the table. Há muitas maçãs em cima da mesa. Aí eu falo: Which one would you like? Which one would you like? Então, esse one está referindo ao quê? A maçã, certo? Eu não estava comentando. Primeiro eu comentei da maçã. Aí esse one, ele sempre vai referir a algo que já foi mencionado antes, pessoal. Esse que é a sacada. Então, nunca vai vir um one do nada assim, tá? Mas esse one é o quê? Não. Eu falei das maçãs. O contexto todo estava na maçã. Então, which one would you like? Que maçã aí? Qual maçã você quer, assim, daqui dessa mesa para você comer? Então, esse on, ele substitui nada mais do que a palavra. Perfeito? Aqui, ó. Tanto que, se você responder, né? Aí eu falo, which one would you like? Que maçã você quer, né? Se o one representando a maçã, eu falo, anyone. Qualquer uma. Qualquer uma no sentido de qualquer maçã que foi mencionada. Aí vamos pensar que tem uma maçã grande e tem várias maçãs. Tem uma grande, tem uma pequena. Aí eu falo, I want the big one. Eu quero aquela grande, a grande, né? A maçã grande. Então, the big one. Então, esse one é referindo ainda àquela maçã que a gente falou. Então, the big one. Então, a maçã grande. Tá? Então, percebeu que a gente não falou maçã em nenhum dos casos. A gente só falou na primeira frase para dizer qual era o contexto. Depois, a gente só usou o one. Então, esse é o outro uso do one, tá? Para substituir a palavra que já foi mencionada. Esse que é o detalhe, já foi mencionado. Tá bom? Vamos ver aqui, pessoal, agora as estações do tempo em inglês, né? Nós temos aqui summer, summer, verão, fall, outono, winter, inverno, spring, primavera, tá? Então, summer, fall, winter, spring, summer, fall, winter, spring, tá bom? Verão, outono, inverno e primavera. Perfeito, pessoal? Agora aqui a gente vai continuar vendo mais algumas palavras. Nós temos aqui one person, uma pessoa, normal. Agora aqui, pessoal, para falar pessoas, tem duas formas no inglês para falar pessoas, né, no plural. Aqui temos two persons, só colocando o S aqui, two persons, ou two people. Two people, que é o mais comum, né, que é o mais usado. Só que acontece, pessoal, esse two persons, ele é bem antigo. Ele é bem antigo, ele é utilizado mais em questões legais,
em documentos mais formais, assim, tá? Ele não é muito usado. É melhor ser usado a questão do people, tá? Ser utilizada a palavra people, ela é bem mais usada, tá bom? Mas se vocês virem, né, no caso, no contexto legal, assim, que lida com a lei, essas documentações, person é também utilizado, tá? Mas people é 90% mais utilizado, tá bom? Vamos aqui. Intentional, intentional, então intencional, e unintentional, 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 não intencional. Parking lot, estacionamento, parking lot, e parking space é vaga, né? Vaga de estacionamento, parking space. Parking lot é o local mesmo, né? Um estacionamento, e parking space é a vaga de estacionamento. Nós temos aqui o phrasal verb to turn into, que é tornar-se, né? Tornar-se também pode ser transformar-se, tá? Por exemplo, the worm, worm é largata, né? Largata. The worm turns into a butterfly. Então, a largata, né? Ela se transforma, né? Em uma butterfly, uma borboleta, tá bom? Então, to turn into, se turn into é junto também, tá, pessoal? Pode ser escrito junto. Turn into é tornar-se, transformar-se, tá bom? Próximo aqui nós temos I'm afraid. Eu tenho medo, eu tenho receio. Então, você tem receio, você tem medo de alguma coisa, né? Então, é to be, né? Usar o to be, afraid of. Então, por exemplo, I'm afraid of lions. Eu tenho medo de leões. Então, é of e o objeto que você tem medo. I'm afraid of. Nós temos aqui go back. Go back é voltar para lá, né? Então, por exemplo, quando a gente usa o go back, pessoal, em que situação? A gente usa go back quando é uma coisa que a gente saiu há muito tempo atrás. Por exemplo, eu saí do meu curso de inglês, já tem um tempo, e eu quero voltar depois de um tempo, né? Um longo tempo que já se passou, aí I want to go back, eu quero voltar, né? Voltar para lá, tá? E também o go back é quando você está falando com alguém, vamos pensar assim, eu estou no Brasil e a pessoa está lá no México. Aí eu quero perguntar se ela vai voltar para os Estados Unidos. Ou seja, eu estou no Brasil, eu não estou nem no México, nem nos Estados Unidos. Eu não posso falar, por exemplo, do you want to come back? Não, a gente vai falar, do you want to go back? Você quer voltar para lá, para os Estados Unidos? Entendeu? Então, o go back é utilizado nesse sentido, para você voltar a um tempo, já tem um tempo que você saiu de algo e você quer voltar. E também quando você está falando de locais, né? Você não está no local que a pessoa vai voltar, né? Então, você vai falar com a pessoa se ela quer go back, né? Que ela voltar para o local que ela era antes. Mas nesse local que ela era antes, eu não estou lá, tá bom? E o come back é justamente isso. Vamos pensar assim. A pessoa está no México, eu estou no Brasil. Aí ela morava no Brasil e foi morar no México. Aí eu vou perguntar assim para ela. Do you want to come back? Você quer voltar para cá? Ó, voltar para cá. Voltar para cá onde que eu estou. Então, come back, você é o voltar no sentido de onde eu estou, para onde eu estou. E o go back é voltar para um outro local que a pessoa saiu, entendeu? Próximo aqui, nós temos uma expressão made in shade. Made in shade, fácil, sem problema, tá? Aqui, nós temos mais uma aqui, que significa, aqui ó, to have to do with. To have to do with é ter a ver com, né? Ter a ver. Quando a gente fala, isso tem a ver com... Então, it has to do with, isso tem a ver com, tá bom? Próximo aqui, ó. Por exemplo, go, né? A palavra go, né? Go, it has to do with football. Então, go, isso tem a ver com futebol. Então, é relacionado com futebol. E quando a gente fala, tem nada a ver uma coisa com a outra, tem nada a ver. É to have nothing to do with. É só colocar o have também, mas só que o nothing. Have nothing to do with. Por exemplo, it has nothing to do with, por exemplo, basket, né? Aquela cesta, né? Basket de basquetebol, né? De basquete. Então, basket has nothing to do with football. Então, cesta não tem nada a ver com futebol, é totalmente desrelacionado, né? Tá bom? E aqui nós temos to take turns. To take turns, que significa alternar e por vez. Então, se eu falar assim, your turn,
sua vez. My turn, minha vez. To take turns é alternar, um de cada vez. E tocando por turnos, tá bom? Aqui nós temos agora uma parte de grammar, tá? Mas essa parte de grammar eu vou deixar para a segunda parte da aula, tá, pessoal? Que a gente vai ter dois conteúdos bem interessantes, muito importantes na aula. Então, para essa aula não ficar muito grande, eu já vou deixar essa para a segunda parte. Então, I'll see you guys in the next class. Bye!